Agora ficou até melhor a câmera. Vamos embora. Tipicidade material, então. Falamos da tipicidade formal, tá? Que é a adequação do fato, da conduta no Código Penal, no tipo penal, tem que estar descrito, se encaixou lá perfeitamente, caracterizou o crime. Já a tipicidade material é uma análise para ver se realmente abalou o patrimônio do sujeito, da vítima, para se realmente aconteceu um grande prejuízo para aquela pessoa, ou mesmo que seja um pequeno prejuízo. Olha só, tipicidade material é a ofensa ao bem jurídico. A ofensa ao bem jurídico. Nós estamos estudando tipicidade, só, de novo, para não perder o foco. Lembra? Nós estamos estudando os elementos do crime. Sabemos que o crime é dividido em 3 elementos na teoria tripartida. Na bipartida são 2. Fato típico, antijurídico e culpado. No fato típico, nós já estudamos conduta, resultado, nexo causal e agora estamos na tipicidade. Tipicidade é igual a tipicidade formal mais tipicidade material. Ou seja, para termos a tipicidade, tem que ter os dois. Tipicidade formal é a adequação do fato típico à conduta, o fato descrito na norma, ou seja, eu pratiquei uma conduta, essa conduta se encaixa em algum lugar nos crimes? Se encaixa. Na minha conduta foi apropriar-se de algum bem, né, que eu tive a princípio de boa-fé, por exemplo, aluguei um filme, assisti o filme, ia devolver, mas na hora que eu assisti, eu falei, nossa, esse filme é tão legal, não vou devolver mais, vou pegar para mim. Se encaixa em algum lugar? Se encaixa no crime de apropriação indébita. Então, se encaixa perfeitamente. Então, nós temos a tipicidade formal. Agora, nós vamos ver o que é tipicidade material. A tipicidade material é a ofensa ao bem jurídico tutelado. A pergunta que você vai fazer é: abalou o patrimônio do sujeito? Por exemplo, eu trabalho numa empresa gigante e eu furto um alfinete. Eu furto um alfinete, um clipe de metal. Eu furtei um clipe. Se encaixa em algum lugar no Código Penal? Ó, subtrair, para mim, uma coisa alheia a móvel. Se encaixa perfeitamente no crime de furto. Então, nós temos a tipicidade formal. Agora, vamos verificar a tipicidade material. Abalou o patrimônio daquela empresa? Eu subtraí um clipe de metal. Abalou o patrimônio? Não, eu creio que não. Então, nós não temos a tipicidade material, logo não temos a tipicidade formal. Se nós não... a tipicidade. Nós temos a tipicidade formal, sim, porque no meu exemplo se encaixa perfeitamente no crime de furto, artigo 155 do Código Penal, só que não temos a tipicidade material, porque não abalou o patrimônio daquela empresa, tá? Então, se nós não temos um deles, nós não temos a tipicidade, pois a tipicidade é a tipicidade formal mais a tipicidade material. Show? E aí, dentro da tipicidade material, essa análise da ofensa ao bem jurídico tutelado, a verificação se abalou ou não o patrimônio daquela pessoa, ou seja, já pensou, eu furto, aqui tem no desenho, né? Eu furto um M&M aqui, ó, M&M na fábrica de M&M. Um chocolate, eu estou ali trabalhando, sou funcionário, pego um chocolate e como? Subtrair, que se encaixa no crime de furto. Mas não abalou o patrimônio da fábrica, então não temos a tipicidade material. Agora, tem um vendedor no Farol que ele comprou com muito custo o dinheirinho que ele tinha, dois tabletinhos de chocolate, soufflé, para vender no Farol. 2. Eu furtei um. Abalou o patrimônio daquele cara? Lógico, acabou com o almoço dele. Aí sim, nós temos a tipicidade material, tá? Porque abalou o patrimônio daquele sujeito. Entendeu? Aí a gente faz a verificação do princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? Cuidado. Cuidado para não confundir com coisa de pequeno valor. Nós vamos estudar, por exemplo, no crime de furto, tá? A gente vai ver isso. Não é coisa de pequeno valor, que é até um salário mínimo, não é. Tá? Que o princípio da insignificância
é realmente insignificante. Olha só os requisitos. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ou seja, vamos entender o que seria isso aqui. Primeiro, princípio da insignificância, não podemos ter violência ou grave ameaça, tá? Não podemos ter violência ou grave ameaça. Não pode ter nenhuma periculosidade da ação, social da ação. Não tem violência, não tem grave ameaça. Então, não tem nenhuma periculosidade. Mínima ofensividade da conduta. Não ofende o patrimônio da pessoa. Eu subtrair um tablete de soufflé numa fábrica, né? Pegar um chocolate numa fábrica não vai abalar o patrimônio daquela empresa. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Né? Eu como ainda na frente dos outros funcionários. Os outros falam assim, a gente às vezes pega um chocolatezinho aqui, e inexpressividade, lesão jurídica provocada. Ninguém vai nem dar falta, uma fábrica gigante, tá? Não temos, esse é o princípio da insignificância, logo não temos a tipicidade material, logo não temos a tipicidade, logo não temos o fato típico, então não tem crime. É isso que a gente está verificando. Explicando através de esquemas, só para a gente... Isso aqui vocês têm que ficar craque, né? Por isso que eu estou fazendo várias vezes. O crime na teoria tripartida é fato típico, antijurídico e culpável. Aí nós estudamos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tipicidade é igual a tipicidade formal mais a tipicidade material, tá? Se nós encontramos o princípio da insignificância, nós não temos a tipicidade material. Se nós não temos a tipicidade material, não temos a tipicidade. Se não temos a tipicidade, não temos o fato típico, pois precisa dos 4. Se não temos o fato típico, não temos crime algum. É isso que eu estou falando. Beleza? Como é fácil, né? Dá para passar na prova ou não dá? Dá para virar polícia ou não dá? Claro que dá. Crime doloso, então vamos estudar. Crime doloso. Olha só. Crime doloso. Olha só. Pessoal, agora vocês precisam ter muita atenção mesmo, tá? Anotar isso, decorar isso. Decorem, copiem os artigos, isso é importantíssimo. 2 coisas, eu já falei isso para vocês anteriormente, vou repetir de novo. Claro que tudo que a gente está estudando cai na nossa prova, tá? Olha só, tudo. Mas, eu disse para vocês lá no início, que o Código Penal que nós estudamos é dividido em 2. Né? Nós temos a parte geral, que vai do artigo 1º até o 120, e nós temos a parte especial, que são os crimes. A parte especial, que vai do artigo 121 até o 329, ou 359, a linha H, tá? Não são todos os artigos, tá? Não são todos. Parte geral, por exemplo, tem vários artigos que não caem. Vários, tá? Eu quero falar para vocês é o seguinte, dessa parte aqui, que nós estamos estudando, que não são todos esses artigos, não são 120, tá? O que mais cai, não é que os outros não caem. O que mais cai são 2 coisas que vocês vão estudar tudo, mas 2 coisas que tem que dominar. Diferença de crime ou delito e contravenção penal. E a outra coisa é a diferença de dolo e culpa. Isso são as coisas que mais caem na tua prova. E é isso que a gente vai ver agora. Crime doloso, tá? Crime doloso está previsto no artigo 18, inciso 1. O que é o crime doloso? Ó, disse o crime doloso quando o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então, disse o crime doloso quando o agente quis se chama... professor, quis se chama... É o nome de uma banda. Não estamos falando desse quis. Aqui
é dolo direto. Dolo direto. Quando o sujeito quer. Eu quero matar o Cláudio. Eu atiro uma flecha contra ele. Ele morre. Eu quis matar, tá? Ou, no caso aqui, o dolo eventual, que pode ser alternativo, perdão, dolo indireto, que pode ser alternativo ou eventual, nesse caso aqui seria o dolo eventual, que é quando o agente, fala, né, disse o crime doloso quando a gente quis ou assumiu o risco da produção do resultado. Um pouco embaixo, tá? Produção do resultado. Tá? Ele assumiu o risco de produzir o resultado, ou seja, ele não quer, mas ele assumiu o risco. Exemplo, eu falo assim, Cláudio, vamos disputar um racha? O Cláudio fala, opa, vamos embora, vamos disputar esse racha aí. Ele vai falar, só que a gente está em via pública, né? Não tem autorização para disputar racha. Tudo bem? Eu falo, tudo bem, o que importa é a adrenalina, vamos aí. E a gente começa a correr e acabo atropelando alguém e matando. Percebam que eu não estou ali para matar alguém, só que eu assumi o risco de produzir o resultado. Eu estou correndo que nem louco numa via pública. Então, quando a gente fala em dolo eventual, a pergunta que você vai fazer na hora de analisar a questão da prova é: esse sujeito do exemplo da prova, ele pensou, foda-se ou fudeu? Eu não quero matar, mas se matar, foda-se. Tô nem aí, né? Ou, né, dane-se, para ficar mais bonitinho, dane-se ou danou-se, né? Dane-se é o dolo eventual. É quando ele assume o risco de produzir o resultado. Você vai entender por que desses palavrões. Vai ficar fácil daqui a pouco, tá? Quando a gente vê a diferença de dolo e culpa. Então, disse o crime doloso quando a gente quis ou assumiu o resultado de produzir, né? Ou assumiu o risco de produzir o resultado. Beleza? Crime doloso, então, é uma vontade consciente, eu tenho consciência, e dirigida a realizar ou aceitar realizar a conduta descrita no tipo penal. Então, é uma vontade consciente, tá? Lembra o que afasta a conduta? Precisa ser consciente. Sonambulismo não é conduta. Se eu sou sonâmbulo, eu acordo durante a noite, abro a porta vai bem na cabeça do meu irmão. Meu irmão ele ia entrar, a porta abre para fora, eu abri na cabeça. Eu não tenho nem dolo nem culpa, eu estou inconsciente. Exclui a conduta, tá? Aqui precisa ter a consciência. Eu estou consciente e quero dirigir a realizar uma conduta. Eu atiro no Cláudio morre. Eu quero, dolo direto. Ou eu aceito a realização. Estou disputando o racha, pode ser que eu atropele alguém, eu sei disso, mas não estou nem aí. Aceito a realização da conduta, dolo eventual. Tá? Espécies de dolo. Dolo direto, também chamado de determinado, imediato ou incondicionado. Isso aqui é interessante vocês decorarem os sinônimos, mas para uma segunda fase e uma terceira fase, não para a prova triangular. Tá? Então, lá na segunda fase, pode ser que te perguntem na dissertativa. Cite um sinônimo de dolo direto. Aí você coloca lá, dolo determinado. Tá? Mas você não precisa colocar agora no caderno. Isso aqui é legal você decorar quando você passar da primeira fase. O dolo direto ou determinado é quando a gente quer a produção do resultado. Eu atirei no Cláudio, ele morreu. Eu quis a produção, eu quis matar. Então, é dolo direto. Dolo indireto ou indeterminado, aí esse pode ser dois. O dolo alternativo ou o dolo eventual, tá? O dolo eventual é de consequências possíveis. Eu estou disputando racha, mas não quero matar ninguém. Só que se eu estou disputando racha, eu penso, né? Tô nem aí se matar. O que importa é a adrenalina. Se matar, matou. Dane-se.
certo? É o dolo eventual. Eu respondo, qual a diferença na prática no dolo direto e no dolo eventual, né? No dolo indireto e eventual? Nenhuma. O cara responde por homicídio igual, tá? Se eu atirei no Cláudio querendo matar, ele morre, homicídio. Se eu não quero matar, mas estou disputando racha, eu atropelar alguém, ele morre, eu assumi o risco de produzir, homicídio igual, tá? Mas a tua prova ela quer saber se eu não quis, mas assumir o risco é o quê? Dolo eventual. E ó, vou dar uma dica muito legal para vocês. Até hoje nunca colocam dolo eventual, dolo, por exemplo, culpa consciente, culpa inconsciente, não colocaram. Quando eles colocam assim, o sujeito não, ele conta a historinha. O sujeito não quis matar ninguém, mas ele assumiu o risco de produzir o resultado, né? Ele cometeu uma conduta não querendo, mas assumindo o risco de produzir o resultado. Isso é o quê? Culpa. Dolo, só coloca um dolo, sabe? Coloca a forma genérica, não coloca. Nunca caiu, pode ser que caia na sua, tá? Não estou falando para descartar, mas nunca caiu. Pode ver as provas anteriores. Não tem dolo eventual, dolo indireto, dolo direto, só cai dolo, cai a forma genérica. Então fica mais fácil ainda, tá? Mas, de novo, pode ser que caia. Crime culposo. No crime culposo, o agente ele não quer, nem assume o risco de produzir o resultado, mas ele age com imprudência, negligência ou imperícia, tá? Então, no artigo 18, inciso 2, está lá. Disse o crime culposo quando o agente causa o resultado, né, deu causa ao resultado por imprudência ou negligência ou imperícia, certo? Ó, os elementos. Tem que ter uma conduta, lógico. Essa conduta tem que ser humana, lógico, cachorro não comete crime. E tem que ser voluntária, tá? Esse é o primeiro elemento do crime culposo. Tem que ter a conduta, lembra que na conduta a gente analisa o dolo e a culpa, se foi ação, se foi omissão, e a conduta tem que ser consciente, dirigida a um fim, nos casos, dirigida ao fim, nos casos de crime doloso. Então, tem que ter uma conduta humana e voluntária, é o primeiro elemento. O segundo elemento é que tem que ter uma violação de um dever de cuidado objetivo, ou seja, eu não quero nem assumo risco, mas eu deveria tomar devidos cuidados para não ter uma lesão ao bem jurídico, né? Professor, dá um exemplo. Eu deveria desmuniciar a minha arma antes de limpá-la. Isso é um cuidado óbvio. Mas eu não quero nem estou assumindo risco. Não estou pensando ferrou, ferre-se, né? Ferre-se. O que importa, se acontecer um disparo aqui, eu não estou nem aí. Não é isso que estou pensando. Eu acredito que não vai disparar. E começo a limpar. Aí atira. Eu não tive o cuidado necessário que eu deveria ter, né? Eu tive um descuido, uma negligência. E aí acabou acertando a empregada, tá? Então, violação de um dever de cuidado objetivo. Terceiro, resultado naturalístico involuntário. Ou seja, teve o homicídio, teve o resultado naturalístico, só que foi involuntário. Percebam que a conduta é voluntária. Eu limpo a arma sem municiar porque eu não quis desmuniciar. Só que o resultado, morte da empregada, ele foi involuntário. O resultado é involuntário. É isso que caracteriza a culpa. E a violação dos deveres, né, de cuidado objetivo também. O nexo entre a conduta e o resultado, lógico, óbvio. A empregada, ela só morreu involuntariamente, o resultado, né, ela só morreu por conta da minha conduta de limpar a arma. Então, se tem um resultado ligado à conduta, existe um elo aqui entre os dois, existe o nexo causal. Não adianta nada, eu estou limpando a arma, dispara, acerta nela, só que, na verdade, o que mata ela é um raio que cai na cabeça dela, então não fui eu que matei, tá? Então, eu não vou responder por homicídio culposo. Então, tem que ter um nexo entre as duas condutas e deve haver uma previsibilidade objetiva, tá? Ou seja, era previsível.
não limpar a arma, é previsível que aconteça um acidente. Lógico que eu acreditava sinceramente que não iria acontecer, mas era previsível, pode acontecer. E tipicidade. Existe homicídio culposo no Código Penal? Existe, está lá o homicídio 121 e a culpa aqui no artigo 18, inciso 2, certo? Então, nós temos a previsão tanto da culpa quanto do homicídio, se encaixa perfeitamente, temos a tipicidade. Olha como é legal. Crime culposo, então, de novo, esses três elementos do crime culposo, você precisa decorar. A tua prova pergunta, ela coloca assim, imprudência, negligência e imperícia são características do crime? Na alternativa correta, culposo. Imprudência é esse desenho aqui, né? Imagina um sujeito, olha que legal esse desenho. O sujeito está andando de moto, sem capacete, ó, que bonitinho, sem capacete, levando aí a família toda, 4 pessoas, olha que legal. 4 pessoas na moto e ainda, como se não bastasse, falando no celular, certinho. Ele está sendo imprudente. Só que qual a diferença já vou começar a falar dessa diferença. Qual a diferença entre este caso e o dolo eventual? Será que ele está assumindo risco? A questão é, e a tua prova ela vai deixar muito claro isso, tá? Não pense você que a tua prova vai deixar sem sentido para que possa caracterizar os dois. Não, ela precisa, senão causa anulação da questão. Ela precisa deixar bem claro isso que eu vou falar agora para vocês. Esse cara, ele acredita sim, olha essa frase, isso é bom você decorar. Esse cara, ele não quer nem assumir o risco, ele age com imprudência, negligência ou imperícia. E agora a frase. Ele acredita sinceramente que o resultado não vai ocorrer. Ou seja, ele acredita sinceramente que a família, que ele não vai cair, que a família não vai se machucar, que não vai ter acidente algum. Ele acredita na habilidade dele. Se acontecer da família cair, ele responde por lesão corporal culposa, se ele atropelar alguém, lesão corporal culposa, no caso, na direção do veículo automotor, tá? Então, aqui caracteriza a culpa, se ele acreditar sinceramente que o resultado não ocorre. Quer ver uma diferença para você entender? Eu, como vocês sabem, eu também ministro aula de tiro, dou curso de tiro. Eu atiro há muito tempo, né? Eu disputei alguns campeonatos até em Orlando, algumas vezes, lá no SWAT Roundup, que é um campeonato realmente da polícia norte-americana. E eu, modéstia à parte, eu acho que eu atiro super bem. Vamos imaginar que eu coloco ali o Cláudio, brincadeirinha super saudável. Coloco o Cláudio e falo assim, ó, eu vou atirar flecha, tá? Eu vou atirar flecha, porque eu sou também um ótimo atirador de flecha, e é brincadeira, tá? Não sou, não. Mas no meu exemplo eu sou um ótimo atirador de flecha. Eu falo, Cláudio, fica aí, coloca uma maçã na cabeça, que a gente está aqui no show, tem muita gente assistindo, e eu vou acertar a maçã. E eu vou lá, miro, atiro, só que a flecha vai bem na testa. Só que, eu pergunto para vocês, eu acreditei sinceramente que o resultado não iria ocorrer? Acreditei. Eu acreditei sinceramente que o resultado não iria ocorrer. Porque eu sou um atirador de flechas profissional. Certo? Outro exemplo. Chega aqui o Cleiton e ele nunca tirou flecha na vida dele. Ele fala, Eric, fica aí. Coloca a maçã na cabeça e fica aí paradinho. Eu vou acertar na maçã. Claro que eu nunca tirei, estou muito louco de cachaça, bebi o dia inteiro, mas fica aí, o que importa é a brincadeira. Se acertar na tua cabeça, ó, fica parado, bem na testa. Aí é dolo eventual. Perceberam a diferença? No meu exemplo que eu estava tirando, eu era profissional e acreditava sinceramente que o resultado não iria ocorrer. Se ocorrer, culpa. No caso do exemplo do Cleiton, ele tá nem aí. Se acertar na cabeça, acertou. O que importa é a brincadeira, a gente se divertir. Matar, matou. Aí é dolo eventual. Viu? Então, outro aqui, vamos ver a imprudência. Então, essa é a diferença. Negligência. Negligência, o cara não toma os cuidados necessários.
é um não fazer. Imprudência é um fazer, né? Tá vendo? O cara realizando ali uma conduta que não era para ser realizada, mas ele acredita sinceramente que o resultado não vai ocorrer. Negligência é um não fazer. Na negligência, eu não tomo os cuidados necessários. Não desmunicio a arma, ou combino de ir para a praia. Eu falo assim, vamos para a praia? Falo para vocês, vamos para a praia? Vamos. Só que eu não troco o pneu que está careca, nem observo. Não troco o pneu que está careca. Não vejo, não verifico o freio que está no final. E aí estamos descendo para a praia, eu preciso acionar o freio, porque uma pessoa saiu correndo na frente do carro e eu acabo atropelando. Eu não tive o cuidado necessário. Eu não queria matar, eu não assumi o risco, eu acreditava sinceramente que o resultado não iria ocorrer, nem achei que não ia acontecer nada, de verdade. Só que eu não tomei o cuidado necessário e acabei atropelando. Negligência, tá? Não tomo, não tenho, eu tenho uma omissão de cuidado. Ou imperícia. Olha aí que legal o desenho. O sujeito quer fazer uma cirurgia plástica, ele quer dar uma melhoradinha no nariz, né? Porque o nariz dele é muito grande. Aí ele vai para o hospital carniça, né? Com o médico carniça, e ele faz a cirurgia plástica e algo dá errado. Certo? Olha que interessante. Então, a imperícia é o não saber. Aquele sujeito, ele não sabe realizar aquele procedimento. Ele é imperito, tá? Caracteriza o crime culposo. Espécies de culpa. Agora, vamos analisar as espécies de culpa. Existe a culpa consciente, que é a com previsão. Lembra um dos elementos da culpa, o último lá que a gente colocou? Que tem que ter a previsão, tem que ter a previsibilidade. Eu limpei a arma municiada, não tive o cuidado necessário, não desmuniciei e acabou acertando a empregada, tá? Havia uma previsibilidade. Era previsível que a arma poderia disparar. Eu não queria, eu não assumi o risco, eu achei que jamais, eu confiei na minha prática ali de limpeza da arma, só que aconteceu e era previsível. Poderia ser que ela disparasse, tá? Vou dar um outro exemplo depois, vai ficar mais fácil ainda. E existe a culpa inconsciente. A inconsciente é a sem previsão. Então, a culpa consciente, o agente prevê o resultado, não quer, não assume, porque ele acredita sinceramente que o resultado não vai ocorrer. Já a culpa sem previsão, que é a culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado, que, entretanto, era previsível. Ele não prevê. Olha um exemplo para ficar fácil agora. Fácil essa diferença. Eu estou num prédio, limpando a janela, tá? Estou limpando a janela, estou do lado de fora, estou com os pés lá na beiradinha da janela, limpando o vidro. E tem um vaso, na beira da janela tem um vaso que eu deixei ali. Pô, era previsível que aquele vaso não ia cair. Era previsível que ele iria cair. Previsível, se eu esbarrar nele, pode cair. E eu não tirei, eu não tive o cuidado de tirar. Vou tirar para não esbarrar e cair, tá? Era previsível, eu sei que eu posso derrubar. Eu acredito que eu não vou encostar nele, não vou derrubar. E estou limpando a janela. Tá? A tua prova ela deixa claro. Eu acredito que eu não vou derrubar. Tá? Acredita, sinceramente, o resultado não vai ocorrer. Estou limpando a janela, esbarro no vaso, o vaso cai na cabeça de uma pessoa. Mata a pessoa. Culpa consciente. Outro exemplo, perdão, agora, no caso da culpa inconsciente, o outro exemplo, inconsciente agora, tá? Inconsciente. O resultado eu não prevejo, mas era previsível. Eu estou numa ilha que eu entendo que é uma ilha deserta. É uma ilha minúscula, né? Ela tem 2 metros por 2 metros, tá? Ela tem 4 metros quadrados. E eu subo numa árvore, balanço um galho para cair uma super jaca. Super jaca. O galho ele é tão grande, maior que a ilha, que está lá em cima da água, assim. Ó. A ilha está aqui e o galho está aqui. Tá? Vai cair na água a jaca, desse tamanho já. E aí eu balanço, a jaca cai. Só que ela cai, tinha um mergulhador que estava atravessando o oceano e aparece
Do nada, a jaca cai na cabeça dele. Pá! Pô, eu imaginar que nessa ilha deserta, no meio do nada, ia sair um mergulhador dali, não fazia ideia. Não estava prevendo jamais. Mas era previsível? Era, pode sair. Tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, pode sair gente de qualquer lugar. Agora a gente está falando que de repente entra um ladrão aqui, pode aparecer, tem tanta gente no mundo, era previsível. Mas eu nunca ia imaginar que ia sair um mergulhador dali. Isso é a culpa inconsciente, tá? Isso aqui é até um pouquinho para mais, dificilmente, isso nunca caiu na prova, né? Culpa consciente, inconsciente, mas é legal e é fácil de entender, então vale a pena a gente diferenciar essas duas. Tá? E aqui a observação, qualquer pessoa de diligência mediana teria condições de prever o resultado. Você pensar, tem 7 bilhões? Eu acredito que não vai entrar um ladrão aqui agora. Pode entrar? Pode. Isso seria uma situação que é previsível, mas eu não estou prevendo. Tá? Ainda espécies de culpa, nós temos a culpa própria e a culpa imprópria. Coloca aí no teu caderno, culpa própria, coloca aí, culpa própria, escreve para não perder, porque na próxima aula nós voltamos, nós estudaremos a partir daqui, certo? Então, não percam o foco, estamos estudando o dolo e a culpa, que é extremamente importante na tua prova. Show?